Olá, boa noite. Meu nome é Marlon, eu vou ser o professor de AutoCAD e hoje a gente vai ver a interface do AutoCAD 2021. Essa é a janela de abertura dele, aí depende um pouco de cada máquina, né? A demora de abrir, mas geralmente ele é normal ele demorar um pouquinho para abrir, né? Essa interface que a gente está vendo é uma interface que veio a partir de 2015. Ela veio com essa nova área, né? Aqui a gente tem uma área onde ficam os desenhos abertos já, né? Que a gente já utilizou. Aqui a gente abre um template novo, que template são vários arquivos base que o AutoCAD usa para projeto, né? A gente pode customizar um template com a nossa cara, e daí lá dentro vai ter o estilo de linhas, cotas e todas as informações que a gente usa com frequência no programa, né? Aqui a gente procura um desenho no computador, né? Vamos abrir para ver. Aí aqui a gente tem a nossa área de trabalho e toda a parte do computador para procurar um desenho dentro. Então vamos lá, vamos abrir um desenho novo do zero. Aqui. E aqui propriamente dita é a interface do AutoCAD. Vamos lá. Aqui na logo do AutoCAD, nesse a gente tem aqui para abrir um desenho novo, como lá na frente, mas aqui é o modo mais clássico, que ele sempre foi assim, então ele se manteve, ele muda bastante a cara dele, mas tem coisa que ele sempre se mantém da mesma forma. Então aqui a gente abre um desenho novo, como a gente abriu. Aqui, da mesma forma lá, a gente tem para abrir procurar um desenho na área de trabalho, ou no computador, no pendrive, no HD externo. Aqui a gente salva o nosso projeto. Aqui, quando a gente estiver modificando um projeto, quiser salvar como alteração, a gente salva aqui. Ele salva uma alteração do projeto, né? Importar. Ele importa vários modelos de desenhos, né? E depois da versão 2016 ele começou a importar o PDF, e o PDF ele consegue abrir o PDF e tornar o PDF em DWG, só que cotas e algumas coisas ele não volta a ser nativo do AutoCAD, né? Tipo, eu tenho um projeto e lá tem umas cotas. Quando eu importo ele como DWG, como PDF, ele transforma em DWG, mas as cotas ficam só como linhas. Elas não viram cotas novamente, né? Aqui para exportar, ele também exporta vários formatos. Aqui publicar, print, a gente vai vendo mais para frente. Aqui a gente tem a janela Home. Deixa eu ver aqui, vamos botar a interface 2D. Aqui a gente tem várias interfaces do AutoCAD. Aqui está na modelagem 3D, que seria a parte mais avançada do AutoCAD. A gente vai nesse curso ver a parte 2D,
que é a parte mais básica. Então, aqui essa aba Home aqui ela fica mais completa nesse, né? Que aqui a gente tem as ferramentas de desenho, aqui as ferramentas de modificações, aqui as ferramentas de anotações, texto, cota, tabela, marcação de peças. Aqui a gente tem a parte de layers, que daí as linhas, e a gente vai aprender a editar elas, criar o nosso grupo de linhas, né? Aqui a parte de blocos, isso aqui é muito legal, porque a gente cria os blocos que a gente mais usa, né? Daí a gente ganha muito tempo com esses blocos, porque a minha área é mais estrutura metálica, então tem várias peças que a gente sempre usa novamente, então a gente cria blocos dela e ela sempre está ali, tu clica, busca o bloco, já está desenhado, já está dimensionado certinho da forma que a gente precisa. Isso é muito legal. Aqui é mais propriedade, mais informações dos layers, né? Mais a parte de propriedade das linhas. Aqui é um outro tipo de agrupamento, que a gente junta, na verdade ele junta as peças, para a gente movimentar ela na tela, fica mais fácil, e também com um clique de botão elas soltam e voltam a ficar peças separadas. Aqui tem a parte de também medidas, para tirar medida, para mensurar distância, raio, ângulo, área, volume. Mas isso é bem pouco usado. A gente usa mais as cotas, né? Só essas duas últimas aqui que a gente não consegue fazer com cota, que é interessante usar elas aqui, que é a área e o volume. Aqui tem o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, que é copiar e colar, mas como em qualquer outro programa, né? Funciona normal, ó. Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar, e Ctrl+X, recortar. Aqui para o que a gente copiou, colar como um bloco. Se a gente copia um desenho que não é um bloco e na hora de colar ele aqui, a gente bota aqui Ctrl+Shift+V, ele cola como um bloco, isso é bem legal. Aqui também tem uma outra parte, que é quando a gente tem o desenho 3D, ele gera umas vistas. Vamos passar aqui para a parte de inserção. Aqui a gente tem aquela parte dos blocos que eu comentei, né? Que a gente vem aqui e consegue buscar os nossos blocos que a gente já criou. Aqui a gente tem a gente consegue botar dentro desses blocos informações, que nem quando é parafuso, a gente bota o tamanho do parafuso, a bitola do parafuso, se tem porca, arruela, então, e assim serve para várias outras afinidades, né? É um atributo do bloco, a informação daquele bloco. Se eu fizer uma janela, eu posso botar as informações daquela janela ali dentro. E daí quando eu gero uma tabela, ele contabiliza o bloco, e também dá para botar, contabilizar os atributos desse bloco, né?
Mas isso a gente tem aqui, é interessante a gente ver, mas isso é uma parte bem avançada para criar esses blocos, né? Mas é interessante saber porque a gente trabalha bastante com eles, né? Aqui a parte de criação de bloco, que é toda a parte de os blocos, a criação e definição de parâmetros e coisas dentro do bloco. Aqui a parte de interface. Aqui o PDF que eu comentei que depois da versão 2014 ele veio com esse formato de importar PDF. Foi, na verdade, essa parte de importar PDF teve bastante amor e ódio nela. Teve muita gente que gostou muito, porque às vezes a gente recebe projetos faltando medidas, e com essa função a gente consegue buscar essas medidas o mais aproximado possível, né? Apesar da gente nunca ter 100%, mas a gente consegue jogar ele aqui dentro, botar dentro da escala, e ele fica muito próximo do real. E já tem gente que não gostou, que diz que tipo, o PDF acabou perdendo a propriedade dele de ser inalterável, né? Tipo assim, eu mando um projeto e a pessoa não vai poder mexer no meu projeto. E assim não, né? Assim eu consigo ter acesso a algumas coisas. Mas, de qualquer forma, quem sabe mexer no AutoCAD, se tem um projeto ali em DWG, pode copiar de qualquer forma, né? Mas eu particularmente gostei dessa função porque a gente consegue ajustar algumas coisas mesmo sendo PDF, né? Aqui tem outros formatos que a gente consegue importar. Aqui tem uma parte de datas. Aqui parte de links. Agora vamos lá para anotações. Aqui a gente tem basicamente o que a gente tem lá na aba Home, só que aqui mais detalhado, que nem a parte de texto aqui, ele está mais detalhado aqui, né? Tem mais funções aqui. A mesma coisa a parte de cotas aqui, tem todas as cotas possíveis de ser usada aqui. E aqui de novo, aqui o AutoCAD, a partir da versão 2016, ele veio com essa ferramenta que é muito legal, que é a cota inteligente, que o AutoCAD geralmente ele tinha essas cotas aqui, né? Cota linear, cota em ângulo, alinhada, arco, raio, dimensão, e essas duas últimas que são um pouco diferentes, bem menos usadas, né? Mas tem outros programas que já tinham essa cota inteligente aqui há mais tempo. E o AutoCAD sempre teve essas cotas tradicionais. Essa aqui sempre vai ser reta, essa aqui sempre em ângulo. E daí o ângulo propriamente dito, o arco e o raio, né? E essa aqui, essa cota é legal que ela é inteligente, então ela já consegue identificar o que a gente quer tirar, né? Vamos fazer uma breve apresentação dela aqui. Vamos pegar ela. Eu quero medir aqui, ó, tá vendo? Ele já está dando a medida em ângulo. Mas eu não quero ela em ângulo, eu quero ela reto. Legal. Ó, reto em ângulo. Vamos lá de novo. Aqui eu quero... Vamos pegar uma cota um pouco maior. Aqui eu estou fazendo a alteração da cota só para a gente visualizar melhor ela.
Aqui ele está dando diâmetro. E se eu vir um pouco para dentro, ele dá o raio. Não, na verdade ele está dando diâmetro pelo lado de dentro. Ele não vai dar o raio. Não vai dar o raio porque é um diâmetro. Mas vamos lá, ó. O ângulo. Vamos fazer um raio aqui para testar a função dele. Como eu falei, agora ele deu. Vamos fazer um raio maior, que esse raio está muito pequeno. Agora sim. Aqui ele ficou pegando a cota. Ó. Agora sim ele deu raio. Então, como já ia dizendo, eu estou muito habituado a usar os comandos no teclado. Então eu acabo sempre usando essas cotas antigas aqui, porque para mim se torna mais rápido, porque como eu tenho os atalhos do teclado já na cabeça, então eu acabo não usando, porque como eu já uso o AutoCAD desde a versão 2000, desde a versão 2000, depois da versão 2006 eu comecei a usar mais profissionalmente ele, né? Mas desde a versão 2000 eu já vinha usando ele. Então não tinha nada disso, a interface era completamente diferente. Então a gente usava muito comandos e a gente acaba gravando isso, né? Mas para quem está começando, essa ferramenta aqui é muito legal. É uma ferramenta, um canivete suíço, né? Que faz várias coisas com a mesma ferramenta. E aqui tem várias outras ferramentas de cota, como eu falei, né? Aqui tem a parte de achar o centro da peça. Aqui a parte de anotações, de puxar para a gente botar posições, botar alguma menção do desenho, também muito mais completo do que tem lá no Home, que lá tem aqui só uma partezinha aqui que engloba tudo lá, né? Parte de texto, cota, a parte lá das anotações. Aqui ela tenta fazer o mais usual, né? Aqui tem a parte de parametrização, dependendo com que área de projeto você vai trabalhar. Isso aqui é muito legal. E se a gente trabalha com algo que a gente consegue parametrizar, tipo aumenta a medida, ele aumenta proporcional, a gente consegue trabalhar com isso aqui. Isso aqui é muito legal, essa ferramenta. Mas também é uma coisa mais avançada de quem já faz um desenho legal, que o desenho tem que ser bem feitinho para a gente conseguir adequar isso aqui. Mas quando se trabalha com isso aqui, tipo assim, vai para um outro nível, que tipo assim, ganha muita velocidade em projeto, coisa assim, quando a gente consegue adequar isso aqui, né? Que não é a minha realidade. A minha realidade é bem... cada desenho ele é bem complexo e um é bem diferente do outro. Eu não consigo aplicar muito isso aqui, mas as pequenas coisas que a gente consegue aplicar, o ganho de velocidade é muito legal. A gente tem essa outra aba aqui, que essa outra aba aqui é essa parte
propriamente dito da interface do AutoCAD aqui, né? Aqui, essa parte aqui, que é muito importante, né? O X e o Y do nosso plano cartesiano aqui, né? Eu particularmente não gosto desses quadradinhos do fundo aqui. Eu sempre gosto de tirar eles e deixar liso, porque de novo, quando eu aprendi AutoCAD, ele era liso, então... Mas isso vai do gosto de cada um, né? Só para deixar claro que como eu tirei, Ctrl G ele coloca e Ctrl G ele tira. Esse é o atalho do grid do fundo. Aqui tem o cubo lá, que a gente não precisa, porque a gente não vai trabalhar com 3D. E essa barra de navegação que também a gente não vai usar, porque a gente também não vai trabalhar com 3D. Então a gente ganha mais espaço na tela, né? Porque nem todo mundo tem uma tela grande para trabalhar. E o AutoCAD ele tem algumas ferramentas que ajudam, auxiliam nisso, né? Vem aqui, ó, minimizar mais uma vez. Ele fica só as letrinhas e quando a gente vai em cima, ele abre. Eu trabalhei muito tempo em notebook e essa função agrega muito legal. E de novo, na versão antiga onde eu comecei, ele já era desse tipo e os ícones eram bem pequenininhos. Ele era bem mais enxuto. E ele veio com essa interface mais bonita, mais didática, mas ele acaba usando um pouco mais da tela, né? E quem trabalha em notebook geralmente não tem tanto espaço de tela, então eles criaram essas formas de otimizar o espaço da tela, que eu acho muito legal, mas é bem pouco prático do meu ponto de vista, porque quando ela está ali em cima, tu vai clicar nela, assim, tu tem que clicar aqui, clicar nela, ou ir em cima para ela aparecer. Então, para quem precisa de espaço na tela, é uma boa jogada, mas fica a critério de cada um, né? Perder um espaço da tela e ganhar agilidade, ou ter um pouco mais de espaço da tela e, né? Aí aqui de novo tem algumas outras formas aqui de dividir a tela, né? Eu consigo fazer a tela em mais viewports, que de novo isso aqui é mais para quem trabalha em 3D, que de novo a gente já tem um espaço pequeno na tela e se a gente fizer isso aqui diminui mais ainda, né? Mas tá aí. Aqui é uma ferramenta também nova. Essa, se eu não me engano, veio a partir do AutoCAD de 2018. A gente consegue comparar um projeto com o outro para ver qual foi feito, qual alteração que foi feita no projeto, se tem alguma coisa diferente de um projeto para o outro. Isso aqui é uma ferramenta bem legal também. Aqui tem o histórico do DWG que a gente está trabalhando. Como esse aqui a gente acabou de abrir, ele não tem nada, né? Aqui Tools é uma aba aqui do lado. Aqui a gente acabou de abrir agora aqui, né? Aqui eu tenho já pré-configurado as minhas cotas, porque como eu disse de antemão antes, a gente pode criar um template com as nossas cotas, mas quando a gente abre o desenho de um cliente, um desenho que veio de fora para nós, ele já abre no template da pessoa. E às vezes a cota da pessoa não é a cota que tu quer, às vezes é pequena, às vezes não está da forma que a gente está acostumado. Então a gente teria que importar a nossa cota. E dessa forma aqui, né, ajustando o nosso template para nossas necessidades aqui, clicou aqui, ele já puxa a cota naquele tamanho, aquela cota já que a gente pré-configurou, do tamanho que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente consegue
setar as cotas para ela ficar, eu quero azul, eu quero verde, eu quero esse estilo de fonte, eu quero com a seta, eu quero com tracinho, eu quero com bolinha. Então tem todos essas formas de a gente fazer ela ficar do nosso modelo, né? Aqui eu tenho, como eu trabalho com estrutura metálica, né? Aqui tem a parte de furação, aqui tem uma parte de layout, quando a estrutura é galvanizada a fogo, pintada. Aqui tem uma parte das folhas, isso aqui é muito legal, a gente vai ver mais para frente. E eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, que é uma parte muito legal, que tipo aqui, ó. Essa aqui é uma folha A0, padrão ISO, né? Aí eu clico aqui, ó, aqui embaixo ela tem o formato e o tamanho, e aqui eu tenho uma setinha para mudar, ó. Essa B aqui já sai fora da norma, mas aqui a norma tem aqui, né, A0, A1, A2, A3, aí aqui a gente tem a 4 vertical e a 4 horizontal. Daí tem a A1A, que ela é um pouco maior, né, que a A1 aqui, ela tem 840, e essa A1A, ela tem 1000, e a A1B, aqui inclusive está a A1S, ela tem 1200, que essa aqui na verdade foi um formato que foi criado, esses dois, para atender um desenho especial mais comprido, né? Mas os formatos ISO são A0, A1, A2, A3 e A4. Aqui, só para efeito de conhecimento, a folha A3 é o dobro da A4, A2 é o dobro da folha A3, A1 novamente é o dobro da 2 e A0 é o dobro da 1. Ela sempre vai dobrando o tamanho, né? Então vamos prosseguir. Aqui eu tenho um carimbo, né? Aí aqui ele já bota o carimbo, e aqui dentro tem aquela parte que eu comentei lá das informações dentro de um bloco, né? Aqui um bloco é um selo, que também a gente vai aprender a fazer no curso. Ó, aí eu clico duas vezes, em vez de abrir o bloco, ele abre aqui dentro para mim as informações, ó, a escala, a US do desenho, o arquivo, onde vai ser salvo, a folha do arquivo, o título, local, cliente, data, engenheiro, projetista. Então isso aqui é bem legal, aquela velha história que eu criando isso aqui uma vez, depois eu só com 2 cliques eu boto ele ali e preencho, né? A agilidade vai lá em cima quando a gente faz isso. Então aqui essa abinha aqui é muito interessante, muito legal, porque a gente consegue, ó, como eu comentei com vocês, ó, parafuso. Esse aqui é um trax para prender telha, ó, a vista dele frontal, a vista de topo, tipos de telha, ó. Aí eu clico aqui, ela já aparece para mim certinho a telha desenhada. Eu não preciso perder esse tempo desenhando essa telha. E assim a gente pode criar. Isso aqui é um exemplo da minha área, que é a área de estrutura metálica. Mas para a área de arquitetura, para a área de desenho mecânico de peças, né? Para a área de civil, elétrica, qualquer área, vai ter os blocos, os desenhos que tu vai usar com mais frequência. E esses desenhos a gente consegue criar os blocos, e esses blocos a gente consegue ter essa facilidade de usá-los, né, nesse formato, para a gente não perder muito tempo no desenhar. Aqui de novo, aqui a gente tem aqui, ó, aqui eu tenho um outro que é bem legal, que
Esse aqui, ó, detalhe típico de guarda-corpo. Eu uso muito isso aqui. Só porque eu falei que eu uso bastante ele tá com algum tiltzinho. Mas que nem aqui, ó, esse de corte aqui é um bem legal também. Ó, aqui ele tem o corte, se eu clicar 2 vezes, ele abre o setup para mim. Ah, corte A. Não, não é o corte A esse vai ser o corte B. Ok. Aí aqui eu clico nele, aqui eu clico nessa setinha, ele estica para mim o corte. Eu clico nessa outra setinha aqui, ele inverte o corte. Aqui nessa setinha da frente, ele rotaciona para mim. Ele vai rotacionando devagarzinho. Tá? É muito legal esse tipo de bloco. Esse já é um bloco mais dinâmico, né? Que ele já faz algumas automações sozinho, ó, de aumentar e diminuir. Isso é muito legal dentro de um bloco, torna ele mais versátil. Então vamos prosseguir. Deixa aqui nas fotos que mais usadas. Aqui, janela de propriedade, coisa que a gente não deixa aberto, porque senão acaba tomando muito espaço. Ó. Isso aqui também é uma parte que veio nova. Não estou bem lembrado se foi já no 2000. Se foi no 2020 ou no 21 agora que veio essa parte de bloco. Não estou lembrado agora se isso foi no 2020 ou no 2021. Mas de novo, tá vendo? Ó? Ele é muito legal tudo, mas a pessoa tem que ter uma tela muito gigante, porque ele ocupa um espaço muito grande, né? Então assim, ele tem várias outras funções, ó. Tá vendo aquele meu bloco que eu comentei lá, que tem a folha A1, A0, A2, aqui elas estão... Cada bloco, aqui ele é um bloco dinâmico com vários bloquinhos dentro. Que daí ele tem a função de... Eu clico lá, ele muda automaticamente, né? Mas quando eu desenhei, eu tive que desenhar cada bloco daquele, cada um é um bloco com nome, ó. Eu botei o T de template para mim, né? TA0, TA1, TA1A, TA1B, TA2. Então, eu criei, agrupei todos esses bloquinhos e criei aquele bloco inteligente, né? Só que assim, esse aqui é muito legal, mas ocupa muito espaço. E eu não uso porque para mim é inviável. E aqui tem várias outras funções aqui que calculadora, tá? Legal, mas é inviável ter uma calculadora desse tamanho na tela. Às vezes, precisa, ok? Mas é mais rápido vir aqui digitar na barra do Windows, né? Para quem usa o Windows, só digitar ali, ele já faz a conta automática. Aqui tem várias outras funções, que nem essa aqui, essas abinhas aqui de cima, né? Lá de baixo também, para quando sumir, não entre em desespero, a gente vem aqui e consegue voltar essas abas, porque às vezes acontece, né? A gente clicar sem querer e sumir uma aba. Então, ó, a gente consegue... São coisas que muito legal tem aqui, mas na hora do dia a dia usar isso aqui, eu não sei. Talvez para quem tem uma tela muito gigante seja viável. Aqui tem uma parte muito legal também, que é a parte de macros, mas isso aqui também é uma parte muito avançada para quem já está bem à frente no AutoCAD, que já domina muito legal, consegue
criar macros para ti, digitar um comando e ele fazer um desenho para ti. Aqui também tem a parte mais de ligação com a internet, né? Parte de plotagem que tem ali em cima. E eu uso o famoso Ctrl+P, que qualquer programa é a mesma coisa, né? Que é impressão, que no AutoCAD não muda, é a mesma situação. Ctrl+P vai imprimir. Aqui ele tem uma parte de colaboração que seria para trabalhar mais pessoas no mesmo projeto, que é uma coisa que eu não uso e é uma coisa bem difícil de usar, porque isso não funciona muito bem no meu ponto de vista. E aqui tem aquela ferramenta que eu comentei lá na frente para comparar um projeto e outro, né, para ver como é que está o andamento dele. Aqui tem umas ferramentas legais, mais para frente a gente vai trabalhar, vai ver também. Aqui tem a parte, quando a gente vai explodir um bloco que ele tem aqueles atributos dentro, quando a gente explode normalmente ele perde tudo, fica todo danificado. E quando a gente explode ele por aqui, ele explode mais certinho, né? E aqui tem para alinhar a cota a um arco. Quando a gente faz um corte, fazer a ferramenta de corte, fazer o desenho certinho. Também umas ferramentas bem legais que a gente vai, alguma coisa disso aqui a gente vai acabar aprendendo no curso, né? Agora aqui, essa parte preta aqui é a parte onde a gente propriamente dita faz o desenho, né? Aqui embaixo tem o molding e o layout. O layout aqui é onde a gente vai, é a nossa folha de impressão. Deixa eu buscar aqui por uma folha minha, já pré-dimensionada. Aqui, aquelas folhas que a gente viu lá na frente, aqui eu tenho elas bonitinha, pré-dimensionada aqui dentro, ó. Clico duas vezes aqui, ela aparece lá embaixo para mim. Mas pode ficar tranquilo que aqui eu só estou apresentando, né? Eu estou mostrando para vocês a cara do programa. A hora que a gente estiver ensinando, a gente vai fazer passo a passo, bem detalhadinho, com calma, mostrando os comandos, onde estão os atalhos, para quem querer usar o atalho, né? Então aqui agora apareceu para mim, ó, folha 4 horizontal. Tá vendo? Ó? Ela já está bonitinha aqui, o formato A4 horizontal. Aí se eu clicar duas vezes aqui no meio, aí eu vou achar que, quer ver? Vamos fazer aqui vamos fazer qualquer desenho aqui só para a gente ter um parâmetro. Vocês não estão vendo eu pegar a ferramenta porque eu estou usando os atalhos, né? No decorrer do curso eu sempre vou usar a ferramenta e vou dizer o atalho que é da ferramenta, né? Para quem tiver interesse. Ó, aqui está bem pequenininho, então aqui eu clico duas vezes dentro, eu consigo dar um zoom para procurar. O aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó, eu tenho a escala, tá vendo? Ah, eu quero que esse desenho fique 1 para 1. Não dá, ele é muito grande. Escala aqui vai também muito da área que a gente vai desenhar, né? Quem vai desenhar na parte de arquitetura civil vai desenhar com escalas muito grandes. Quem vai desenhar na área mecânica vai do 1 para 1 até para baixo. A gente consegue customizar as escalas contrárias, né? 2 para 1, 3 para 1. Então isso é tranquilo de fazer. Aqui embaixo até tem algumas. Aqui é 2 para 1, 4 para 1, 8 para 1, 10 para 1, 100 para 1. Quem trabalha na parte de mecânica, usinagem, usa esse tipo de... que é o contrário, né? A folha vai ficar muito maior do que ele vai ser realmente feita a peça. Mas o mais comum é o contrário, né? Então vamos ver lá. Esse desenho que eu fiz, ó.
1:5 ele ficou grande, vamos jogar 1:20. Ó, 1:20 ele quase coube dentro da folha. 1:30. Ó, 1:30 ele ficou bem certinho dentro da folha. Aí lá eu teria que usar a minha cota 1:30 para ficar num tamanho legível. Mas isso também a gente vai, dentro do curso, a gente vai ver tudo bem certinho. Então, a princípio, isso foi a nossa primeira aula, né? Um pouquinho mais extensas do que as demais, para a gente ter uma noção bem legal do que é o programa, né? Assim, fechar o programa, maximizar, minimizar, essas ferramentas são iguais a qualquer outro programa, né? Que ensina também, tem algumas, new, desenho novo, procurar um desenho, a mesma coisa que tem lá, só que aqui tem aqueles modos mais clássicos, né? O disquetezinho para salvar, o disquetezinho com um lapisinho ali, quer dizer que eu vou salvar com alguma alteração, então imprimir, vamos só dar uma olhada aqui no Ctrl P, imprimir, eu vou direto lá para a área de impressão, a gente vai ver isso tudo no curso, essa parte de impressão. Mas então, era isso. Até a próxima aula.